Há uma pergunta que não quer se calar na mente de muitas pessoas. Como é possível, missionária, purificar a minha alma? Será que é com jejum, com orações, com a frequência na igreja? Cada uma dessas coisas, meu irmão, tem a sua importância no mundo da fé em que vivemos, mas nenhuma delas se compara com a obediência à palavra de Deus. O apóstolo Pedro mesmo disse: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Está escrito no livro de Pedro, no capítulo 1, versículo 22. Nossa alma só é purificada quando nos arrependemos de todos os nossos pecados e passamos a andar em obediência à verdade, que é a palavra de Deus. Veja como Deus nos vê. Por exemplo, todos dizem: eu amo Jesus. E isso está escrito em versos, em poemas, em prosas e até em para-choques de caminhões. Mas Jesus disse que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está escrito no livro de João, no capítulo 14, no versículo 21. Ou seja, Deus vê o nosso amor por Ele não só pelas palavras ditas nas orações, ou no louvor, no cânticos, mas no sacrifício de obedecer a Sua palavra. De tudo que nós somos e de tudo que nós temos, e eu me refiro quando digo a isso, a casamento, a sonhos realizados, a sonhos ainda a serem realizados, o carro que usamos, a casa onde moramos, a roupa que vestimos, o dinheiro que ganhamos, o corpo que temos e muitas outras coisas. Só existem duas coisas que daqui a 1 trilhão de anos estarão intactas, e é a nossa alma e a palavra de Deus. O que vai restar de tudo isso que nós temos nessa vida é a nossa alma. Se você estiver em obediência à verdade, ou seja, à palavra de Deus, viverá eternamente com Deus. Se estiver em desobediência à verdade, então viverá a eternidade no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito assim: se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas no mesmo capítulo, acima, o apóstolo João fala que Deus é a luz. Por isso, nesse versículo afirma que ele está na luz. Os filhos de Deus devem seguir essa luz, que será evidenciada de duas formas. Primeiro, os filhos de Deus terão comunhão entre si. E segundo, serão purificados de todo pecado. Para receber a purificação, é importante achegar-se a Deus. E como que você vai conseguir isso? Simples, orando, falando com Deus. A oração é um instrumento que Deus deixou para o seu povo estar perto dele. Depois de fazer a oração da purificação, Jesus purifica os filhos de Deus de todo pecado. Davi, no Salmo 51, no capítulo 10, ele pede a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele havia reconhecido seu pecado específico e então, em oração, ele escreve um dos salmos mais lindos que temos na Bíblia, que é o Salmo 51. Esse desejo deve estar sempre no coração dos filhos de Deus. Ter um espírito inabalável está relacionado a se manter constante em santidade. Após a aceitação do sacrifício de Jesus, eu quero orar junto com você. Repita junto comigo essas palavras e depois faça uma oração sincera ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, pelo resgate que me foi garantido na cruz.
Obrigado pelo perdão dos meus pecados e por me tornar um filho seu. Apesar da minha alegria em ser seu filho, continuo com a minha natureza humana, tendenciosa ao pecado. Junto com o Senhor, me dê mais oportunidades para me purificar, para me lavar, ser uma nova criatura. E eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu sou a missionária Bruna. Um beijo no seu coração.